E aí, pessoal, tudo bem? Prof. Carol Fernandes na área para fazer aquela super revisão pré-prova do exame da ordem no direito civil. Nós vamos revisar então ao longo de uma hora, da próxima hora, 3 matérias importantíssimas que sempre envolvem no mínimo 2 questões da prova de vocês. Parte geral, direito de família e direito das sucessões. Vamos começar agora com a parte geral, relembrando um pouquinho sobre capacidade civil e emancipação, tá? E aí também vamos lá buscar no Estatuto da Pessoa com Deficiência alguns insights, algumas das modificações mais importantes que ocorreram e que ainda estão na mira da FGV, tá? Quando a gente fala em capacidade civil, eu quero que vocês lembrem que nós temos aí 3 fases na nossa vida, em que, primeiro, nós somos incapazes absoluto, então começa na incapacidade absoluta. Depois nós passamos para a incapacidade relativa, que, via de regra, vai dos 16 aos 18, e aqui do 0 aos 16 anos. E, por fim, chegamos na capacidade plena. E a capacidade plena, que tem início aos 18 anos de vida ou por meio da emancipação. Olha só, vamos lembrar um pouquinho sobre a emancipação, O que é a emancipação? A emancipação é a forma que nós temos de antecipar os efeitos da maioridade civil. Qual é o principal efeito da maioridade civil? Ora, é a plena capacidade. Então, quando se conquista a emancipação, o que está acontecendo? Nós estamos antes dos 18 anos de idade, chegando na plena capacidade. A emancipação ela pode ocorrer por 3 vias. Então, nós temos a emancipação voluntária. A emancipação voluntária é aquela conferida por pai e mãe em conjunto, independentemente de homologação judicial, desde que seja por instrumento público. Nós temos a emancipação judicial. A emancipação judicial é aquela concedida pelo juiz e ela só se destina a menores tutelados, então que não tem nem pai nem mãe. E, por fim, as causas de emancipação legal. E aí, quando a gente fala na emancipação legal, nós temos 4 previsões lá no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. O casamento, então quem casa emancipa. Além disso, nós temos a colação de grau em curso de ensino superior, um pouco difícil de acontecer antes dos 18, mas enfim, o exercício de emprego público efetivo. Aí o que nós temos que cuidar? Que dificilmente haverá condição de ingressar no emprego público antes da própria maioridade civil, mas enfim, temos aí as carreiras militares. E, por fim, temos a autossuficiência econômica, que eles colocam lá como o estabelecimento comercial ou relação de emprego, pelo qual o menor possa manter o próprio sustento, tá? Então, essas são as causas de emancipação legal. Então, nesse caso aqui, nós estamos falando de direito potestativo. Isso significa que basta o exercício pelo titular. Não é necessário que haja o pronunciamento judicial, Basta que o titular exerça o direito, tá? Certo. Quando a gente fala na incapacidade relativa, além do critério dos 16 a 18 anos, que é o critério etário,
A gente também tem que lembrar que nos incisos 2 a 5 do artigo 4º do Código Civil, nós temos as causas de curatela, né? Quem pode ser curatelado, que são os relativamente incapazes em razão de sentença judicial. E isso está previsto lá no 1767 do Código Civil também. Quem são eles, né? Em primeiro lugar, viciados em drogas e álcool. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a vontade. E, por fim, os pródigos, tá? Que corrigindo só incisos 2 a 4 do artigo 4º. Esses sujeitos aqui estão sujeitos à curatela. Então, eles serão relativamente incapazes por sentença do juiz. Todas as demais causas, pessoal, vamos lembrar uma coisa, como deficiências, sejam elas mentais, intelectuais ou de qualquer ordem, estão todas previstas na Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência, ela é capaz. Ela tem capacidade plena. E aí eu quero que vocês lembrem de ler os artigos 6º e artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Para lembrar como funciona a disciplina da matéria. O que nós temos, né? O que nós temos? O que eu quero lembrá-los, então? Que quando se fala da pessoa com deficiência, nós temos uma disciplina específica sobre a curatela, que neste caso vai se dar como, né? A curatela da pessoa com deficiência, ela é uma curatela mais limitada. Por quê? Porque ela não limita a capacidade civil. Então, ela vai ser curatelada, mas com capacidade plena, tá? E pode ser que, além da curatela, ela possa optar pelo processo de tomada de decisão apoiada. O processo de tomada de decisão apoiada, ele é o quê, né? Ele é um processo consensual, e esse processo consensual, ele vai ser homologado pelo juiz. E ele tem, inclusive, intervenção do MP, tá? E aí, o que eu quero que vocês lembrem? Ele não reduz capacidade. Pelo contrário, ele privilegia o quê? A autonomia da pessoa com deficiência, tá? Então, lembrem disso, porque pode ser que venha uma questãozinha, já caiu uma vez, de um casal com síndrome de Down, né? E eles detêm capacidade, mas as pessoas que celebram negócios com a pessoa com deficiência podem exigir aí a participação dos responsáveis legais, tá? Avançando um pouquinho na matéria, quero lembrar vocês também da morte versus a morte
presumida. Por quê? Porque quando eu falo de morte, eu falo de extinção da personalidade. E a morte, eu quero que vocês se lembrem também que ela pode acontecer de duas maneiras, né? Ela pode acontecer com cadáver e sem cadáver. Ficou ruim essa cor, eu só vou destacar aqui com vocês o com cadáver e sem cadáver, tá? Então, o que nós temos na morte natural com cadáver? Nós temos um atestado de óbito. Então, eu tenho materialidade. E o que eu tenho na morte natural sem cadáver? Eu tenho a justificação judicial do óbito. E o que eu tenho aqui em ambas as situações, que é o que destaca a possibilidade disso acontecer, né? Eu tenho a certeza do óbito. Lembram que está lá no artigo 88 da Lei 6.015? Então, o que eu tenho lá? Eu tenho uma catástrofe, que pode ser uma inundação, um incêndio, um alagamento, como que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, e a certeza da presença da pessoa. Então, eu tenho testemunhas, né, no local. E aí o juiz vai apenas justificar o assento de óbito. Isso é completamente diferente da morte presumida, pessoal. Por quê? O que eu tenho na morte presumida? Como diz o próprio termo, eu tenho a probabilidade do óbito. E a probabilidade do óbito não me permite declarar a morte natural, apenas a morte presumida. E aí eu tenho duas formas de declarar a morte presumida. Então, eu tenho a morte presumida direta. O que é a morte presumida direta? É aquela prevista lá nos casos do artigo 7º do Código Civil, né? Que é a extrema probabilidade de morte de quem estava em perigo de vida e a pessoa que estava em situação de guerra ou num lugar com campanha declarada não retorna até 2 anos após o fim da guerra. Nesses dois casos aqui, após o fim das buscas e das averiguações, se declara direta a morte presumida e o juiz fixa a data provável do óbito. E aqui abre a sucessão definitiva, tá? Diferente, vamos lá, essa é a morte presumida direta, né? Diferente da morte presumida do ausente. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho que, primeiro, declarar a ausência do sujeito. Aí, depois que declara a ausência, por sentença, aquela sentença que fica 180 dias sem produzir efeitos, eu espero 10 anos para pedir
a abertura da sucessão definitiva. Então, o que eu tenho aqui primeiro? Aqui eu tenho a sucessão provisória. E 10 anos depois, a abertura da sucessão definitiva, finalmente com a morte presumida. Tá? Então, lembrem que temos aí essas duas modalidades de chegar lá na morte presumida. Tem como encurtar o caminho? Tem. Temos um caso previsto no artigo 38 do Código Civil, que diz o quê? Que o idoso com 80 anos, estando há no mínimo 5 anos desaparecido, pode ter a sucessão definitiva aberta. Então, nesse caso aqui, completando 80 anos o sujeito, mais 5 anos de desaparecido, pode-se abrir a sucessão definitiva de forma direta, tá? Revisada essa primeira parte, vamos agora para a teoria do fato jurídico. Direto ao que interessa, que é o plano da validade dos negócios jurídicos. E quando eu falo em validade, eu falo em 3 elementos que devem estar presentes em todo e qualquer negócio jurídico para que ele seja considerado válido. O agente capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, por fim, a forma prevista em lei ou não proibida, né? Não defesa. Isso aqui está lá no artigo 104 do Código Civil. Ao contrário, quando eu não observo os requisitos de validade do meu negócio jurídico, o que acontece? O meu negócio será inválido. E a invalidade do negócio jurídico pode ser absoluta ou relativa. Se a nulidade for absoluta, nós temos um negócio jurídico nulo de pleno direito. E se ela for relativa, nós temos um negócio jurídico anulável. O negócio nulo de pleno direito está previsto em 2 artigos, o 166 e o 167 do Código Civil. E os atos jurídicos anuláveis estão previstos no artigo 171 do Código Civil, que são, vamos lá, a incapacidade relativa e os vícios, também chamados de defeitos dos negócios jurídicos. Sobre os vícios ou defeitos do negócio jurídico, vamos relembrar eles agora. O erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão e a fraude contra credores, tá? E aí, vamos revisar rapidamente, então, quais são, o que são esses elementos aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque eu aposto aí que vem uma questãozinha sobre as invalidades do negócio jurídico no próximo exame, tá? Quando eu falo, então, de erro, eu estou falando de quê?
de engano. A própria pessoa se equivoca. A gente tem que ter cuidado porque para que o erro anule o negócio jurídico, ele tem que ser substancial. E o conceito de substancial está lá no artigo 139 do Código Civil. Ele tem que ser determinante para a celebração do negócio jurídico. Ou seja, se eu não tivesse me equivocado, eu não teria celebrado o negócio jurídico. E ele tem que ser excusável. Ou seja, a outra parte tem que ter a capacidade de perceber o meu engano e não fazer nada para evitar que ele aconteça. Diferente do dolo, porque no dolo o que eu tenho? Eu tenho uma conduta do outro sujeito que me induz, né? Então é uma conduta de indução ao erro. Então aqui o que eu tenho, né, gente? Eu tenho a má fé, seja por ação ou por omissão. Quando eu falo da coação, eu também tenho uma indução, mas neste caso aqui é pior, porque eu tenho uma campanha de intimidação. E essa campanha de intimidação, ela acontece por meio da ameaça. Essa ameaça, ela pode ser contra a integridade física do sujeito ou os bens do sujeito, de seus familiares, etc. e tal, tá? Aí, nós passamos para o estado de perigo, que é o quê? Alguém tentando se salvar. E aí, sempre que aparecer uma situação de perigo de morte, vocês estão diante, né? Perigo de morte, de saúde, vocês estão diante do estado de perigo. A lesão, ela é o quê? É o precisar. Por isso que eles usam o termo premente necessidade ou inexperiência, tá? E aí, por fim, tem mais dois que eu quero revisar com vocês, né? Feita então esta revisãozinha aqui só para finalizar, que é a fraude contra credores, que é também uma causa de anulabilidade de negócios jurídicos, que ela consiste então naquele devedor insolvente ou pelos atos levado à insolvência, que se desfaz de maneira gratuita dos seus bens. Exceção, quando ele pratica negócios onerosos, se o outro sujeito, se a insolvência fosse notória ou de conhecimento do outro envolvido. E para finalizar, a simulação, que também é um vício ou defeito do negócio jurídico, porém, ela acarreta na nulidade do negócio jurídico, e é essa que está lá no artigo 166 do Código Civil, né, que eu anunciei no comecinho ali. A simulação, ela é um conluio entre as partes. Para quê? Para dar uma aparência diferente ao negócio jurídico com o intuito de
enganar terceiros ou até o próprio Estado, tá? Assim finalizamos a parte geral e vamos passar ao direito de família e de sucessões. Então, apaguem agora, deem um reset na parte geral e vamos para o direito de família e sucessões. E aí, quando eu falo na matéria de direito de família e sucessões, acho que a primeira revisão que a gente tem que fazer é em casamento e união estável, tá? Começando, gente, pelo casamento, que é um negócio jurídico formal e solene, enquanto a união estável ela é uma situação meramente fática, que pode ou não ser formalizada mediante instrumento público ou contrato particular. Quanto ao regime de bens, tanto no casamento quanto na união estável, o regime geral vai ser o da comunhão parcial de bens. Aqui também. Comunhão parcial. Se eu quiser outro regime de bens, eu posso ter um regime de bens diferente. Não tem problema. Desde que no casamento se faça por pacto antenupcial e que na união estável por contrato escrito, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, bem importante aqui do casamento e que se estende à união estável, são as causas de impedimento e de suspensão do casamento, que também se aplicam à união estável pelo princípio de isonomia da norma. O que são as causas de impedimento? São aquelas previstas lá no artigo 1521 do Código Civil e que proíbem o casamento. Então, proíbem o ato. Portanto, estas mesmas causas impedem o reconhecimento da união estável. Diferente, vamos até colocar aqui uma cor, diferente das causas suspensivas do casamento, que elas não impedem o casamento. O casamento pode acontecer, porém, ele vai acontecer no regime da separação obrigatória de bens. E isto também se aplica à união estável. E aí, já fazendo o link, quando a gente fala em regimes de bens, eu quero lembrá-los a vocês que recentemente o STF determinou que das causas do 1641 do Código Civil, que prevêem a aplicação do regime da separação obrigatória de bens, nós temos o quê? Nós temos o casamento por causa suspensiva. Nós temos os septuagenários e nós temos aqueles que casam com autorização judicial, né? Por suprimento judicial. Quanto aos septuagenários, esses aqui,
que o STF decidiu? Que eles têm liberdade para, por instrumento público, alterar o regime, ou seja, afastar o regime de bens obrigatório. E aí eles vão poder escolher qualquer outro regime de bens. E isso, quando é que aconteceu, gente? Agora! Tá novíssimo, tá fresquinho, tá? Então eu apostaria aqui nessa super novidade do STF, tá? Por quê? Porque no fim é inconstitucional, só em razão da idade, proibir alguém de exercer a sua autonomia escolhendo o seu próprio regime de bens, tá? Superando essa parte de regime de bens, de casamento e de união estável, eu quero revisar com vocês um tópico da guarda. A guarda, que no Brasil só tem duas modalidades. Ela pode ser unilateral ou ela pode ser compartilhada. E ela apenas não será compartilhada, ou seja, ela apenas será afastada, né? Então, não será compartilhada por exceção. Então, ela é o quê? Ela é a regra do ordenamento jurídico. Está lá no artigo 1583, 1584 do Código Civil. Então, quando é que vão acontecer essas exceções, né? Primeiro, quando um dos genitores não quiser a guarda, quando um dos genitores não se mostrar apto ao exercício do poder familiar. E 3, quando houver indícios de violência familiar. Nesses casos aqui, não se aplicará a guarda compartilhada, tá, pessoal? Então, nesses casos aqui, a guarda que será aplicada será excepcionalmente a unilateral. Mas, seja a guarda unilateral ou guarda compartilhada, os filhos sempre terão direito a receber os alimentos. Então, a pensão alimentícia, ela é devida desde a gravidez. Então, nós temos a previsão dos alimentos do nascituro, né? Que são os alimentos gravídicos. E uma característica interessante dos alimentos gravídicos é que depois que eles são deferidos, só um detalhe, eles são deferidos em favor da gestante, tá? Quando a criança nasce, eles são automaticamente convertidos em favor do filho.
Por isso que, se for o caso de necessidade de majoração, tem que pedir uma revisional, tá? Por quê? Porque esses alimentos já ficam fixados e se revertem automaticamente em favor do filho, tá? Lembrando, gente, que os alimentos são imprescritíveis. Então, se a criança nunca pediu os alimentos, sempre é momento de entrar com ação de alimentos. Agora, o que que prescreve? Em 2 anos, a possibilidade de executar a dívida alimentar. Lembrando que aqui se aplicam 2 causas suspensivas da prescrição. Então, se quem está me devendo é o meu pai ou a minha mãe, eu tenho uma causa de suspensão da prescrição, que é aquela que diz que não corre a prescrição na vigência do poder familiar. E se for qualquer outro devedor de alimentos, como um avô ou uma avó, por exemplo, eu tenho uma outra causa suspensiva que diz que não corre a prescrição até contra, né, os incapazes de que trata o artigo 3º. Então, contra os incapazes absolutos, tá? Lembrem-se disso, então, que é bem importante. Já que falamos, inclusive, sobre a execução, né, de alimentos, vamos lembrar que tem 2 ritos possíveis para se cobrar alimentos, né? Tem o rito da prisão. O rito da prisão, ele comporta o pagamento de até 3 parcelas vencidas, e elas têm que estarem vencidas imediatamente antes de entrar com a ação. Então, é maio, junho, julho eu tenho que entrar com a ação, tá? Não adianta entrar com a ação em outubro para cobrar as parcelas de janeiro, fevereiro e março. Elas têm que ser as últimas 3 vencidas antes de ingressar com a execução, tá? E aí tem uma outra possibilidade, que é o rito da penhora, que é a cobrança de quantia certa. Que aí eu posso cobrar toda a dívida, só cuidado, né, com a prescrição quando ela estiver correndo, né, nos casos em que ela esteja correndo. Agora, uma coisa importante para vocês saberem, quanto aos alimentos avoengos, que são aqueles alimentos devidos por avós, que o STJ, ele já pacificou o entendimento do sentido em que não cabe prisão civil. Tá? Então, não cabe prisão civil por dívida alimentar avoenga, tá? E aí vai ter que cobrar aqui pelo rito da penhora, tá, pessoal? E agora o último tópico para encerrar o direito de família. E esse último tópico, então, nós vamos dedicar ao reconhecimento da parentalidade socioafetiva. O que é a parentalidade socioafetiva, né, pessoal? É o estado de pai ou estado de filho. Então, é a posse do estado de filiação. O que é isso? É se comportar como pai ou se comportar como mãe e montar, né? Criar um núcleo familiar com base no afeto. Então, o que nós temos aqui é o princípio do afeto gerando novas relações de parentesco, tá? O reconhecimento da parentalidade socioafetiva
pode se dar por duas vias, tá? Então, pode ser pela via extrajudicial e pela via judicial. Por quê, né? Porque pela via extrajudicial nós temos algumas limitações. Primeiro, somente pode-se dar o reconhecimento da parentalidade socioafetiva a partir dos 12 anos de idade, se for, né, direto no cartório, só a partir dos 12 anos de idade, em que se dá o consentimento, inclusive do adolescente. Só pode um pai socioafetivo ou uma mãe socioafetiva, completando um total de 3 genitores. Portanto, tudo que for além disto, só na via judicial. Na via judicial, eu posso fazer qualquer jogada, inclusive menores de 12 anos. Mas é obviamente que eu preciso provar a posse do estado de filho, a posse do estado de pai e de mãe. Eu tenho que provar os requisitos da parentalidade socioafetiva, mas aí eu não tenho essa limitação que existe na via extrajudicial, tá? E aí, pessoal, só para lembrar quais são esses requisitos, né, que aplica tanto em uma quanto em outra, porque, vamos lá, né, é a mesma instituição, né, só a via que é diferente, que é o nome. Então, o desejo que eu tenho de dar meu nome para a pessoa, que é um direito da personalidade, né? A fama, então, o reconhecimento social daquele núcleo familiar. Então, temos o nome, temos a fama e, por fim, né, temos o ânimos, né, a vontade, né, de ser pai, que é o reconhecimento do afeto de pai, de mãe e de filho, né, como sendo, então, esse formador desse novo vínculo de parentesco. Formado o parentesco, gente, não há qualquer discriminação quanto à origem. Portanto, todos os direitos, absolutamente todos os direitos, serão reconhecidos ao filho socioafetivo. De modo que o filho socioafetivo vai ganhar vó, vai ganhar avô, tios, primos, irmãos, se for o caso. Porque ele vai se vincular definitivamente a todo o núcleo familiar, tá? Também, gente, é possível que esse reconhecimento de parentalidade socioafetiva se dê pós-mortem. Não há problema, desde que tenha sido inequívoca a manifestação da vontade ainda em vida. E também, né, na via judicial, é claro, se prove a existência desse vínculo de socioafetividade, tá? Encerramos assim o direito de família e agora passamos para o direito das sucessões. E agora então, pessoal, vamos para o direito das sucessões, indo para o finzinho da nossa revisão aqui de direito civil. E aí, no direito das sucessões, eu quero lembrá-los de alguns aspectos muito importantes. Primeiro, sobre a sucessão legítima e depois sobre a sucessão testamentária, tá? Então, quando abre a sucessão, né, o que é o momento do óbito, o momento da morte, nós podemos estar diante da sucessão legítima, que vai ocorrer sempre que não houver testamento, ou que o testamento for declarado nulo, ou tiver caducado, ou diante da sucessão
testamentária, que é quando, obviamente, houver um testamento válido e eficaz. Quando eu falo da sucessão legítima, eu tenho que lembrar daquele rol dos herdeiros necessários, né? Então, quem são eles? Quem são os nossos herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes e o cônjuge ou o companheiro. Esses aqui são os necessários, aqueles que vão ter direito à legítima, né? Que é 50% aí dos meus bens. E além deles, eu tenho os herdeiros que são apenas legitimados a herdar pela sucessão legítima. Então, não havendo descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, serão chamados a herdar os colaterais até o 4º grau. Vamos lembrar, um por um, quem são eles? 2º grau, os irmãos. 3º grau, os sobrinhos e tios. Então, primeiro chamo os sobrinhos, não havendo sobrinhos, os tios. E, em 3º lugar, os parentes colaterais de 4º grau, que são os primos. Tudo porque, né, pessoal, não existem colaterais de 1º grau. E aí, eu tenho que me atentar aqui na sucessão legítima, que quando houver o caso de pré-morte, vamos lembrar o que é pré-morte, ó. Quando eu tenho o óbito de um filho antes dos seus ascendentes, por exemplo, são chamados a concorrer com os outros demais herdeiros, né? Supondo, morre aqui o pai, vão ser chamados a concorrer os descendentes de 2º grau a título de representação, né? Então, isso aqui é o direito de representação. O direito de representação, ele existe na linha reta descendente e na linha colateral, limitado aos filhos dos meus irmãos, então aos meus sobrinhos, tá? Diferente da sucessão legítima, em que os legitimados a herdar, porque aqui os legitimados a herdar, só vamos lembrar uma coisa importante. Aqui os legitimados a herdar na sucessão legítima são os já nascidos ou concebidos ao tempo da abertura da sucessão. E aí, por entendimento do STJ, os embriões congelados, ou seja, criopreservados, também têm legitimidade sucessória respeitado o prazo prescricional de 10 anos, tá? Na sucessão testamentária, os legitimados a herdar são, além das pessoas já concebidas e nascidas, os filhos futuros, então os filhos ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, pessoas jurídicas e fundações, porque lembrem que eu posso criar uma fundação por meio de testamento. Então vejam que o rol de herdeiros, ele aumenta. E aqui, na sucessão testamentária, não há direito de representação. Então, quando eu quiser que alguém herde em nome de outrem, por exemplo, eu quero deixar 20% dos meus bens para uma amiga e não quero correr o risco dessa minha amiga morrer.
e a herança acabar voltando para os meus familiares, eu tenho que deixar uma disposição de substituição testamentária. Para quê? Para que, como não há direito de representação, em caso do herdeiro não querer ou não poder receber, né, a herança, eu já ter alguém designado no lugar dele, tá? Quando eu falo em substituição testamentária, eu falo em 3 substituições possíveis, tá? Então, a substituição testamentária, ela pode ser simples, também chamada de vulgar. Ela pode ser recíproca e ela pode ser fideicomissária. Esta fideicomissária que eu quero trabalhar rapidamente com vocês, relembrando, né, o que a gente viu em aula. Eu tenho o testador, que vai deixar bens para uma pessoa intermediária, que eu chamo de fideicomisso, e que, depois de certo tempo ou de cumprida determinada condição, vai transmitir esses bens para o destinatário final, que é o herdeiro fideicomissário. O que eu tenho de requisitos aqui que a gente tem que atentar? Que esta pessoa aqui, no momento do ato de testar, essa pessoa aqui não pode existir. Ela é só um projeto, tá? Então, quando abre, inclusive, a sucessão, a ideia para que o fideicomisso ocorra é que esta pessoa não, depois que abre a sucessão, não tenha sido concebida. Carol, e se ela foi concebida? Tá lá, Desenhar aqui, isto, para vocês entenderem, é uma pessoa grávida, tá? Então, tá aqui o bebezinho, na barriga da mãe já. Não tem fideicomisso. O que acontece? Os bens vão se transmitir diretamente para o fideicomissário, tá? Então, no máximo, o fideicomisso vai ter o direito de usufruto. Porém, uma coisa importante aqui, se o fideicomissário sequer vier a existir, ou, por exemplo, nascer morto, a propriedade dos bens se consolida no fideicomisso. Então, o que nós temos aqui em relação ao intermediário? O fideicomisso. Quando ele recebe os bens, ele tem um título de propriedade resolúvel, ok? Tá? Bom, superado isso, vamos lembrar aqui as diferenças entre aceitação e renúncia da herança. A aceitação e a renúncia, as duas, são atos jurídicos stricto sensu. Ato jurídico stricto sensu. Ou seja, são atos jurídicos em sentido estrito. Elas não podem, não podem ser praticados a termo, sob condição,
ou em parte? É o Kinder Ovo, né? Vocês lembram que eu falo para vocês? O que é o Kinder Ovo? Outro dia o Martim me falou assim: mamãe, eu quero aquele Kinder Ovo que vem a patrulha canina dentro. Eu falei, filho, não dá para escolher o que vem dentro do Kinder Ovo, é surpresa. Então, a aceitação e a renúncia da herança são um Kinder Ovo. Eu vou escolher o chocolate, sim ou não. O que vem dentro é surpresa. Porque quando eu aceito a herança, o que eu estou aceitando? Uma parte ideal de um todo. O que é herança, gente? A herança é um bem indivisível para fins legais, né? Bem indivisível, que é a sucessão aberta. Portanto, o que eu tenho é uma fração, tá? O que vai ou não pertencer à minha fração, só a partilha é que vai definir. Então, ou eu aceito ou eu renuncio na integralidade, tá? Só que elas têm características, né, um pouco diferentes, porque a aceitação, pensem comigo, se eu aceito e eu me arrependo, eu tenho como me livrar daquela herança, né? Então eu aceitei, não quero mais. Pratico um ato de cessão, que é um contrato, em que eu, dispondo do meu direito, transfiro para um terceiro. Agora, quando eu renuncio, então a renúncia, eu perco o direito sobre aquele quinhão ou sobre aquela fração. Então, tem que ter muito cuidado, né? Porque ambos são atos irrevogáveis, tá? Agora, e irretratáveis, né? Irrevogáveis e irretratáveis, é definitivo, tá? Agora, muito importante, a aceitação, como ela é benéfica, ela pode ser expressa, ela pode ser tácita e presumida. Enquanto que a renúncia só pode ser expressa. E ela tem que ser necessariamente ou por termo judicial ou por escritura pública. Se não for assim, não tem validade. Então, isto aqui é requisito de validade. Vejam que é muito mais fácil aceitar, porque na expressa eu tenho um termo, né? Em que eu digo uma petição, enfim, eu estou dizendo que eu aceitei. Na tácita é um comportamento. Eu me comporto como herdeiro. E na presumida, o que há? Uma não renúncia. Então, o juiz vai me intimar a partir dos 30 dias da abertura da sucessão para dizer se eu aceito ou renuncio, e diante do meu silêncio, ele vai presumir que eu aceitei. Então, o silêncio aqui importa anuência, tá? Ainda sobre a renúncia, acho importante que a renúncia, como ato de fraude contra credores, ela pode ser evitada. Basta que o credor aceite a herança no limite da dívida
do herdeiro renunciante. Eventual saldo dessa renúncia, desse carinha aqui, que para fraudar os seus credores renunciou à herança, eventual saldo volta como acréscimo no Monte Mor. E vai ser partilhado entre os demais herdeiros, tá? Outro tópico que eu queria resgatar aqui com vocês é sobre a declaração de indignidade. Por quê? Porque tivemos uma modificação recente. A indignidade, então, que está lá no artigo 1814 do Código Civil, nós tivemos uma modificaçãozinha, tá? Por quê? No 1814 tem as causas, né? Então tem um rol taxativo de causas que podem, né, me configurar como herdeiro indigno. O herdeiro indigno, então, ele tem que ser reconhecido indigno numa sentença de exclusão, então a sentença que vai excluir o herdeiro e que, inclusive, não pode ultrapassar a pessoa do herdeiro indigno, né? E também tem um prazo lá decadencial de 4 anos para promover a ação de indignidade. E esse prazo abre, esse prazo de 4 anos, abre no momento da abertura da sucessão. O que mudou agora, gente? Mudou o seguinte, que havendo sentença penal condenatória, o herdeiro estará automaticamente excluído da herança. Tá? Isso aqui é novidade, fiquem atentos porque pode cair na prova. E aí eu não vou precisar da sentença de exclusão, porque basta eu juntar lá no inventário a sentença penal condenatória no ato de indignidade e ele está automaticamente excluído da sucessão, eu não vou precisar ingressar com uma ação de indignidade, tá? E aí lembrem que a indignidade também é o quê? Caso de deserdação. A deserdação é um ato que é praticado pelo testador. Então, em testamento, é uma cláusula testamentária que tem que ter a causa indicada e delinhada do porquê esse herdeiro está sendo excluído da sucessão, e ela pode ser dos ascendentes excluindo os descendentes, quanto dos descendentes excluindo os ascendentes da sua sucessão, tá? E também, após a abertura do testamento, 4 anos para confirmar a deserdação, mas daí é da abertura do testamento, da abertura, tá? Do testamento, 4 aninhos, prazo de decadência para confirmar a deserdação, que, além das causas do 1814, também prevê outras, né, como abandono material de ascendente em estado de vulnerabilidade, ofensas, enfim, e abandono de descendente em situação de alienação mental, etc., que são causas mais pessoais, tá? Então, elas também
entram aqui como causa de deserdação, tá? Pessoal, assim finalizamos a nossa revisão de hoje. Ainda encontro vocês na revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente e fico juntinho até a reta final da prova, tá? Dúvidas? Estaremos em aula até o último momento e também nas redes sociais. Sigam @verbojurídico, @prof. Caro Fernandes. Um grande abraço, bons estudos, força, que falta pouquinho. Até a segunda fase.